A caminhada liderada pelo deputado federal Nicolas Ferreira chegou ao Distrito Federal no fim da tarde, acompanhada por uma multidão. Acompanhe. Quilômetros desde que deixaram Paracatu, em Minas Gerais, na última segunda-feira. O grupo vai passar a noite no entorno da capital e deve caminhar cerca de 20 quilômetros até a Praça do Cruzeiro, na região central de Brasília, onde será feito um ato contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Amanhã, por causa da manifestação, a segurança foi reforçada na Praça dos Três Poderes e na manhã desse sábado, antes de deixar Lusiânia, cidade goiana, na divisa com o Distrito Federal, Nicolas colocou um colete à prova de balas e ele relatou ter sofrido ameaças e recebeu apoio de políticos aliados. Deixa eu chamar o nosso comentarista, professor Acácio Miranda. A gente já falou um pouco sobre esse ato que foi convocado por Nicolas Ferreira, mas agora eles chegam ao ponto final. E é claro, você falou, né, professor, que ele mobiliza uma massa muito grande e é o que nós vimos nessa imagem. Agora, quando eles fazem críticas ao Supremo, quando falam em uma tentativa de pressionar para que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixe a prisão ou até consiga a prisão domiciliar, isso é do jogo? É um protesto que deve ser considerado normal, professor? É legítimo, sem dúvida nenhuma. A gente não pode considerar críticas às instituições como sinônimo de atos atentatórios às instituições. Há uma distância muito grande entre tudo isso. Óbvio, se a gente olha para o protesto do Nicolas especificamente, ele é um pouco amplo, ou talvez tenha reduzido demais os seus objetivos, porque ele disse que é por uma luta pela liberdade do Bolsonaro, contra a sobreposição das instituições, pela liberdade dos condenados no 8 de janeiro, e as pautas foram crescendo, foram adquirindo um caráter difuso, e no fim do dia, quem briga por tudo talvez não consiga nada. Eu disse, vale repetir, no meu entendimento, é muito mais uma busca pelo protagonismo do Nicolas a partir dos trancos que ele tomou, principalmente de Eduardo Bolsonaro, e uma demonstração de ascensão de uma nova direita fora do bolsonarismo, do que uma pauta em prol de tudo isso que foi dito. Mas fato é que, independentemente dos objetivos, independentemente das críticas, esse protagonismo já se mostra no decorrer dessa manifestação. Pessoas da direita foram aderindo, mesmo por vezes não entendendo ao certo qual o objetivo, e é a adesão que mostra a força de um ato público. Quanto maiores adesões, quanto maior a quantidade de adesões, mais forte é esse ato publicamente. E é isso que o Nicolas demonstra nesta caminhada. E é interessante, não é, professor, que como o Brasil polarizado politicamente, o campo político oposto a esse faz críticas, dizendo que é só uma caminhada para se colocar em redes sociais, imagens, mas o fato é que todos os políticos, independentemente de qual campo político, a gente viu o Congresso Nacional no ano passado, todo mundo com celular, fazendo selfies, isso acabou sendo normal, não é? Mas até que ponto existe um limite para isso? A gente tem que olhar esse limite sob duas perspectivas. Liberdade de expressão, liberdade de manifestação. No nosso ordenamento jurídico não há censura prévia e as pessoas equivocadamente confundem liberdade de expressão com censura. A censura, que é vedada no nosso ordenamento, diz que ninguém pode previamente analisar o que você vai postar, mas é óbvio, quem fala o que quer arca com a responsabilidade disso. Então, os nossos parlamentares, por mais que tenham uma imunidade por suas opiniões, palavras e votos, se atentarem contra o direito de alguém, serão responsabilizados. E esse é o perigo destes parlamentares celebridades que nós temos cada vez mais. O segundo ponto é o empobrecimento do debate público.
independentemente de esquerda, independentemente de direita, a gente não vê no Brasil, num ano de eleições presidenciais, um debate racional e estruturado sobre políticas públicas. As pessoas ficam brigando por conta do tamanho da manifestação, por conta do A ou B que está preso, mas ninguém apresenta um projeto de país. E esse empobrecimento da política pública pode ser constatado no nosso país nos últimos 8 anos. Vou abarcar aqui os dois lados da polarização. Qual foi a grande política pública que nós tivemos nos 8 anos? Nos últimos 8 anos? Qual foi a grande medida de perspectiva de país, de futuro de país que surgiu nos últimos 8 anos? Ficamos dentro dessa polarização e do debate que só corresponde à polarização, e o nosso país é um pouco refém disso em termos de debate público, obviamente.